Bem, senhores, sábado 21 de março de 2020, perto das 5 da tarde, as nossas quarentenas continuam, os nossos decretos emergenciais continuam e, como é de costume, ou de costume não, como eu vos prometi, venho aqui vos falar sobre interpretações biopolíticas do que nós estamos vivendo, que é essa grande infecção do mundo por Covid-19, né, o coronavírus, e as questões biopolíticas. Portanto, a minha análise aqui ela é do ponto de vista da filosofia, e de uma filosofia específica, que é a genealogia a partir dos moldes de Foucault e dos seus postulados sobre biopolítica, e também de pensadores que tratam do tema por um viés biopolítico. Inicialmente, eu gostaria de pedir licença para vocês e me virar um pouco para iniciar essa fala, a partir de um e-mail que o professor Castor Ruiz, que foi meu orientador do doutorado lá na Universidade Federal, na Universidade do Rio dos Sinos, na Unicinos, ele encaminhou um e-mail ontem, dia 19, que vai ao encontro, né, as análises que estamos fazendo. Então, eu vou pedir a licença para ler 2 parágrafos desse e-mail e depois a gente continua a nossa fala, que é a partir da introdução do livro As Sociedades da Inimizade, do filósofo camaronês Achille Mbembe. Passo a leitura aqui, peço licença para me virar um pouco. Diz o professor Castor: inicialmente reconhecemos nesta pandemia todos os elementos da biopolítica e temos de entender algumas das entranhas deste acontecimento a partir das pesquisas desenvolvidas sobre a relação entre o poder e a vida nas sociedades modernas. Não deixa de chamar a atenção que já na década de 1980, Foucault tivesse desenvolvido a hipótese de que o poder moderno é essencialmente um poder biopolítico, porque seu foco é a gestão produtiva da vida. Chama mais atenção ainda perceber no curso de 1978, Segurança, Território e População, na aula de 25 de janeiro, faço um parênteses aqui, uma pausa. Ontem eu fiz um vídeo sobre Nascimento da Biopolítica, que é o curso que sucede o Segurança, Território e População, portanto, de um ano depois. Foucault, o professor Castor aqui se refere, né, ao curso do ano anterior. Continua com a leitura. As análises de como a epidemia da varíola, nos séculos XVIII e XIX, foi decisiva para desenvolver uma série de técnicas médicas de controle de enfermos, que depois se tornariam técnicas políticas de controle da população. As epidemias, entre outras práticas, foram laboratórios privilegiados nos quais se gestaram os dominados dispositivos de segurança. As alertas médicas das epidemias e pandemias, entre outras, serviram para modular as técnicas políticas através das quais é possível gerenciar uma população através de dispositivos de segurança. A segurança tornou-se então o elemento político a partir do qual se legitima a intervenção sobre o controle da população. Último parágrafo da leitura aqui. Na atual crise de pandemia que nos toca viver, também observamos como entre os dispositivos biopolíticos mais utilizados para controlar a doença, encontra-se uma variada gama de medidas de exceção. Muitos países decretam estado de alarma ou estado de emergência, que outorga aos governantes poderes de polícia total sobre o movimento dos cidadãos, impedindo-os de ir e vir, inclusive poder de convocar o exército para patrulhar as ruas, portos e aeroportos, como é o caso da Espanha e da Itália, e muito provavelmente possa ocorrer em outros países. Muito bem. Fiz a leitura aqui do e-mail do professor Castor, exatamente para ver como essa leitura biopolítica que estou propondo, ela não é uma leitura solitária, ela está embasada, né, no grupo de estudos e pesquisas também que eu participei e participo da Unicinos, né, o grupo de estudos Ética, Biopolítica e Alteridade, que é conduzido pelo professor Castor. A mim, neste momento, me interessa agora a análise deste livro que foi publicado em 2017 no Brasil,
chamado Políticas da Inimizade, do filósofo camaronês Achille Mbembe. É um filósofo que também está na trilha da biopolítica, está na trilha de uma genealogia dos fatos. Não por acaso é um historiador também, é um filósofo político, historiador, portanto segue os rumos daquilo que nós vemos fazendo, ou seja, utilizando o método genealógico a partir de uma noção de biopolítica. Em especial, esta obra está dividida em 5 capítulos. Hoje vou me dedicar um pouco à introdução dela, que tem um subtítulo, é a aprovação do mundo. O primeiro capítulo ele já é um pouco emblemático, o título é a saída da democracia. O capítulo 2 é o que dá título ao livro, a sociedade da inimizade. O capítulo 3 chama-se necropolítica, ou seja, política de morte. O capítulo 4 é a farmácia de Fanon. Aqui eu abro um parênteses. Fanon foi um filósofo também de origem caribenha, com os ancestrais africanos, também filosofia africana, portanto, né? E o Achille Mbembe ele vai se propor a dialogar com esse filósofo, que já é um filósofo morto, né? Bastante interessante também os postulados desse filósofo, que é um daqueles que cabeçam a ideia de um pensamento decolonial, enfim, algo alternativo ao pensamento europeu, eurocêntrico, etc. Né? E por último, o 5º capítulo, esse meio-dia atordoante. Então este é um livro que tem muito a ver com essa situação que nós vamos passando, e eu vou passar a discorrer um pouquinho sobre a sua introdução, né? Muito bem. O autor começa falando que desde os processos de colonização antigos, modernos, a gente passa constantemente por repovoamentos da terra. Repovoamentos, ou seja, a organização da terra de outra forma. E essa epidemia ela mostra bastante disso, né? Ela mostra bastante disso. Ou seja, como que nós estamos lidando com a fronteira, como nós estamos lidando com o estrangeiro. A xenofobia ela aflora nesse momento. A gente vê no Brasil, sobretudo, postagens do tipo assim, obrigado China, made in China, como se esta postagem ela definisse a posição de todo e qualquer chinês, como se nós estivéssemos vivendo algo que foi construído pelos chineses, algo que foi produzido pelos chineses para nos organizar. Então, ou seja, essa ideia de repovoamento da terra, né? O repovoamento da terra. Como nós nos relacionamos com a fronteira, como nos relacionamos com o estrangeiro. Isso bem aflora nessa questão. Portanto, o autor fala desse repovoamento da terra e de uma possível saída da democracia, né? E a constituição de uma sociedade da inimizade. Para abordar isso, já vem a linguagem da medicina, que vem falando desde o primeiro vídeo que eu gravei, a linguagem da medicina. O autor começa com um conceito platônico do pharmakon. O pharmakon, a ideia grega, que dá origem a palavras como farmácia, farmacêutico, enfim. O que era em Platão essa noção de fármaco? Era um remédio que ao mesmo tempo poderia ser um veneno. Ou seja, a medida do uso que definiria se esse fármaco ele se estabeleceria como algo curativo ou como algo venenoso, como algo que mata, né? Saltando desta linguagem da medicina, para a gente começar a compreender essa questão, a gente, da perspectiva biopolítica, a gente tem que entender qual a relação da violência com a exceção, com a lei, com o direito, né? Será que a lei ela sempre é um remédio? Será que ela pode também ser um veneno? Essa é a grande questão. Será que a violência é sempre um veneno? Será que ela é um remédio? Será que ela não está mesclada na lei? Para a gente entender em pontos simples, né? Quando o governador do Rio de Janeiro ele assumiu, ele disse: agora podemos
dar tiro na cabecinha. Ou seja, é um representante do Estado, né, dizendo que a violência ali pode ser legítima. Então, qual a medida dessa violência ali autorizada por esse ente de Estado, né? Então, quais são as fronteiras, né? Que fronteira é essa que existe entre a exceção, a lei, o direito, a violência, as medidas que estão sendo impostas para nós, né? E aí, em seguida, o autor vai dizer que a guerra é a lei do mundo. Ou seja, o nomos, o valor essencial da humanidade. E aqui a gente sempre, o que fica claro é que uma guerra, como no e-mail do professor Castor, ela sempre deixa uma herança. Nós estamos falando de uma epidemia, mas essa epidemia é tratada como uma linguagem de guerra. Não por acaso os nossos governantes dizem: estamos em guerra contra um vírus, estamos em guerra contra um inimigo, estamos numa batalha, ou seja, essa linguagem de guerra. A grande questão é onde vive esse inimigo e que tipo de guerra é essa que estamos vivendo. A guerra como um valor, né? A guerra como o nomos da terra. E se a gente for ver, a gente não é uma guerra no sentido clássico, com o exército, com a infantaria. É uma guerra do tipo híbrida. E a questão é onde que vive o inimigo. E na epidemia, o inimigo não é externo, mas o inimigo está dentro de nós. O inimigo passa a ser as nossas crianças, que podem transmitir o vírus para os nossos idosos. O inimigo pode ser o nosso vizinho, que não se respeita, que não respeita as medidas de quarentena. A grande questão é, as medidas elas se tornam veneno ou se tornam antídoto, que cura? Então essa é a grande questão. É a grande questão e é uma linguagem que a gente vê mesclada entre a linguagem militar e a linguagem da medicina, como eu venho falando desde o primeiro vídeo. E a questão é que herança isso vai ficar, que também estava muito bem dito no e-mail do professor Castor. A gente tem um ente que a gente quer proteger todo o tempo. Só a gente recordar no vídeo de ontem, quando Foucault disse qual que é a medida para impor um limite ao Estado. Os liberais encontraram na economia de mercado, não de mercado financeiro, mas no mercado de trocas, ou seja, se a gente for lembrar do vídeo de ontem, do nascimento da biopolítica, a economia era aquela grande prática humana de trocas e câmbios que ocorria à margem do Estado, portanto produzia justiça, verdade e igualdade entre os homens nessa relação de troca, e foi a saída que foi encontrada para pôr limites nesta ideia de que o soberano tem um poder de matar os seus súditos. O nosso presidente, em especial, ontem falou: vão morrer alguns, mas as nossas medidas não podem prejudicar a economia. Isso é o anarcocapitalismo, isso é o neoliberalismo no seu sentido mais destruidor da humanidade. Então, que tipo de colonialismo a gente pratica? E essa é uma questão do filósofo. Que tipo de colonialismo a gente pratica? A ideia dessa ideia de que o mercado e a economia são o argumento último da tomada de decisão de um governante. Quando a gente escuta, vão morrer alguns, mas o importante é salvar a economia. Nós estamos preocupados com a economia. Nós estamos preocupados com o avanço, com a recessão. Então, o que significa a vida aqui? E aqui eu sempre reporto ao vídeo que eu gravei ontem, sobre o fazer morrer, o deixar morrer e o fazer viver. Nós estamos aqui como cidadãos, mas o Estado já aponta de que, se for necessário, deixar morrer em nome de um argumento econômico, esse Estado vai fazer. Isso é biopolítica, gente. Isso é biopolítica. Esse dispositivo da doença aí, da epidemia, como bem analisou o professor Castor no e-mail que ele mandou para nós, também está muito presente aí na fala dos nossos governantes. Então, meus queridos, muito importante que a gente analise
como aquilo que eu falei no primeiro vídeo, né? A filosofia não como a coruja de Minerva, mas aquela que é exatamente um galo da madrugada, ou seja, anunciadora da aurora, anunciadora da esperança, anunciadora de um novo dia. Contudo, esse novo dia, essa aurora, essa esperança, ela tem que passar por uma análise profunda dos fatos, e é o que eu estou tentando fazer aqui. Não estou dando sugestões de higiene, não estou dando sugestões de remédio, mas estou fazendo análises profundas dessa situação a partir daquela que é a minha área de conhecimento, que é a filosofia. E aqui eu quero, para terminar, fazer uma leitura de um pequeno trecho do Achille Mbembe, que pode ser a saída para nós desta grande questão, né? E a gente enfrentar esses dispositivos biopolíticos que podem ser a grande herança, né, desta guerra contra essa epidemia. Abro a citação aqui do Achille Mbembe. Só compreendendo a vida dos outros seres vivos e dos não vivos, compreendemos a nossa, que ela própria existe como forma de vida e que podia sim corrigir a simetria da relação, introduzindo uma dimensão de reciprocidade, de prestação de cuidados à humanidade. Então, aqui serve a economia, essa é a grande questão. Aqui serve as práticas de Estado que nos proíbem de ver os nossos amigos, nossos parentes. Aqui serve essa prática de Estado que proíbe o nosso movimento de A para B. Aqui serve essa prática de Estado que nos separa uns dos outros. Será essa prática de Estado um antídoto ou será essa prática de Estado um veneno? É o nosso fármaco, vamos ter que digerir esse fármaco e depende de nós com consciência crítica, pensamento rigoroso, não acreditando em qualquer coisa e fazendo a nossa parte. Beleza, meus queridos? Abraço, até amanhã, cuide-se, mantenha a paciência e a inteligência e a capacidade psicológica de lidar com isso. Até a próxima.